Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não importa que horas você esteja sentado na frente do seu computador, é hora da gente rever alguns assuntos que já foram discutidos dentro de sala de aula. E o primeiro que a gente vai falar é sobre as técnicas de leitura em língua inglesa. Meu nome é Jamanta e você está comigo agora. Diferente dos primeiros vestibulares, hoje se cobra muito mais a interpretação de textos do que as questões de gramática, propriamente dito. É lógico que quando é cobrado alguma questão de gramática, ela é sempre inserida no contexto e não separada do mesmo. Uma das habilidades mais requisitadas nos exames vestibulares é a interpretação de textos originais em diversos gêneros. Isso significa que o examinador espera que você leia e compreenda textos extraídos de revistas como National Geographic, Popular Science, Time e outras mais. A partir de agora, nós vamos trabalhar com os 5 passos para que você possa ler, compreender, interpretar e responder com exatidão as questões relativas à prova de língua inglesa. Nós vamos chamar isso de 5 steps. O primeiro passo, as perguntas. Ler primeiramente as perguntas antes de ler o texto. Segundo passo, superficial reading. Você vai ler o texto superficialmente, prestando bastante atenção nos cognatos. Terceiro passo, titles, subtitles, format. Buscar dentro do texto alguma informação específica. Se esse texto é uma tira de quadrinho, né? Alguma figura que possa te levar, te englobar ao assunto geral do texto. Quarto passo, quarto step, in-depth reading, uma leitura mais aprofundada. E o quinto passo, answer the questions. Aí sim, você vai responder com exatidão todas as questões de língua inglesa. Primeiro passo, questions. Por que ler as perguntas antes de ler o texto? Suponha que você passou os olhos no texto e não entendeu nada. O texto é muito extenso, o vocabulário é denso, o texto não te traz nenhuma figura, você está com raiva do professor que não te ensinou isso. O que fazer então? Eu vou direto às questões do texto. Por quê? Ao ler as questões do texto, ela vai te dar uma ideia geral do assunto que vai ser abordado. Então, primeiro, ler as questões do texto. Nunca leia o texto antes de ler as questões. Você tem agora um exemplo do primeiro passo, Step 1, Questions. Um texto bem simplesinho, tá? Spiders, só para te dar uma noção básica, tá? Do que acontece. Dá uma espiada antes de ler o texto, dá uma espiada nas questões relativas ao texto. Você tem 3 questões aí. Primeira questão. Qual o papel das aranhas no controle dos insetos? Bom, já descobri, não sei o que o título do texto significa. Provavelmente vai falar sobre o quê? Aranha e inseto. Segunda questão. Como podemos considerar os insetos em relação à raça humana? Mais um ponto. Já vai falar sobre aranha, inseto, raça humana. Terceira questão. Explique a expressão Insect Eating Animals. Preste bastante atenção que ao ler as questões você já se posicionou no assunto principal do texto. E agora fica mais fácil de compreender. Segundo passo, Step 2, Superficial Reading. Antes de você fazer uma leitura superficial, é importante abordar também um outro ponto que nós chamamos de Preview. Ou seja, prever o assunto que vai ser abordado. Senhoras e senhores, aluno de ensino médio, aluno de cursinho SOS, é um aluno plugado no mundo. Tá? Ele já não está mais aquém das informações. Qualquer assunto que for abordado em uma prova, não só de língua inglesa, tá? Mas em redação, em língua portuguesa, já deve ser de conhecimento do aluno. Então você bateu o olho no texto, está falando, o exemplo anterior, tá? Spiders. Eu vou começar a me relembrar de tudo que eu conheço sobre aranha. É lógico que é um exemplo, tá? Você pode falar, pô, eu sei um monte de coisa sobre aranha, mas a gente vai justificar também em outros títulos, como por exemplo,
em voga hoje, nessa semana, 11 de setembro. O que você sabe sobre todo esse assunto? O quanto você já leu, o quanto já te falaram? Qualquer texto não vai te trazer mais que 20% de novas informações. O aluno SOS é plugado no mundo e ele sabe desenvolver isso com certeza. Outra coisa, prestar bastante atenção nos cognatos. Ô Jamanta, o que é cognato? De novo, cognato é uma palavra que se parece na sua língua materna com uma outra língua. Por exemplo, você não precisa ser um expert da língua inglesa para descobrir que elephant, né, em português, elefante, que é mais cognato do que banana. Né? É esquisito falar, né? Mas o significado é o mesmo. Olha o exemplo que foi dado aqui. My experience as a pilot was fascinating. Olha o tanto de cognata que você tem aqui. Fica facinho de descobrir o significado todo da sentença, não fica? É bem simplesinho. E outra coisa, pelo amor de Deus, não vai me recorrer ao dicionário palavra por palavra, tá? Tem a dedução geral da sentença. Fica muito mais simples e muito mais rápido de se entender, ok? Ainda falando sobre o segundo passo, superficial reading, é importante que você faça um scanning. O que é scanning? Scanning é aquela leitura rápida em que você faz, só passa os olhos no texto, buscando uma informação específica. Por exemplo, se você tem um texto que fala sobre a incidência da AIDS no continente africano, e você tem uma pergunta lá embaixo, tá? A que se refere 70% no texto acima? Você não vai ter que ler o texto inteiro para que você procure a resposta. Você passa os olhos. Achou 70%? Nego velho, concentra a sua resposta ali. Quase que certeza que a sua resposta vai estar ali. Ou seja, você não tem que detalhar o texto inteiro. Muitas vezes a resposta está mais próxima e mais rápida de você do que você imagina que ela esteja. Eu vou voltar no exemplo que a gente deu antes, tá? O mesmo texto, spiders. Dá uma espiada na terceira questão aqui, ó. O que você precisa saber aqui? O significado de insect eating animals. Quantas vezes aparece a expressão no texto? Uma só? Aonde é que ela está? Onde é que a sua resposta vai estar? Ou seja, procurar no texto, por isso ler primeiro as questões. Você economiza tempo e no vestibular, no Enem, você sabe que tempo não é dinheiro, tá? Mas tempo é realmente necessário para que você faça a sua prova com a máxima tranquilidade. Vamos passar agora para o terceiro passo, Step 3, Titles, Subtitles and Format. Eu já falei sobre isso logo no comecinho, tá? Buscar no texto alguma informação que não esteja escrita, tá? Alguma figura que possa te jogar no assunto do texto, se é uma tira de quadrinho, se é um poema, como é que você pode proceder a partir disso daí, a leitura para poder facilitar o seu trabalho. Outra coisa, tá? Vários alunos trabalham com isso daí e eu acho hiper, super, mega blaster interessante, tá? Sublinhar as palavras. Você pode, na realidade, trabalhar com várias cores de caneta. Tá? Uma caneta para um assunto, outra cor de caneta para outro assunto, ou seja, você vai minando os pontos dentro do seu texto para poder tornar o seu trabalho mais fácil, ok? Tem aluno que acha que eu sou cansativo porque eu dou sempre os mesmos exemplos, mas quando ele chega para resolver uma prova, para resolver uma questão de vestibular, para resolver uma questão de Enem, vários alunos já me falaram, pô Jamanta, parece que eu estava vendo você falar aquele exemplo na minha frente. Olha o que eu separei aqui, ó. Suponhamos que você pegue uma prova, tá, com essa figura aqui. Qual das alternativas você acha que é a mais apropriada para a figura de cima? Difícil, né? Tá? Mas ela vai te jogar dentro do assunto. A figura. Aí você pode fazer aquele preview, você pode fazer um superficial reading, mas antes leia as questões do texto. Sempre lembrando disso aí. Vamos para o próximo? Vamos lá. Quarto passo, Step 4, In-Depth Reading. Agora, a gente vai trabalhar primeiro com skimming. Jamanta, o que é skimming?
você vai ler apenas pequenas partes de cada parágrafo, a fim de obter uma ideia geral do que cada parágrafo diz, ok? Depois de fazer isso daí, partir para o in-depth reading vai se tornar uma tarefa muito mais fácil e muito mais tranquila. E só lembrando, quando você for fazer o skimming, não vai me ler palavra por palavra, tá? É apenas para ter uma ideia geral do que está sendo dito dentro do parágrafo. Vamos para o próximo? Olha um exemplo aí, ó. Tá? Apesar de existirem várias palavras que você não conheça dentro do vocabulário da língua inglesa, é lógico, ninguém é obrigado a se tornar um dicionário ambulante. Tá? Porém, você não precisa recorrer ao seu dicionário toda hora. Olha o exemplo que eu sempre dou aqui, ó. Tá? The thief robbed my house. Talvez a grande dificuldade dentro dessa sentença aqui seja a palavra thief. Tá? Mas e as outras palavras? Elas não vão me levar ao significado da palavra? Ô Jamanta, eu achei assaltante. Jamanta, eu achei ladrão. Jamanta, eu achei vagabundo, salafrário, malandro. Tudo a mesma coisa praticamente. Você só não vai me colocar que, né, o amigão roubou a minha casa. Aí você está completamente fora do contexto. Tá? Mas na grande maioria das vezes, a sentença toda leva você a concluir a palavra que está faltando dentro da sentença. Muitas vezes, essa palavra é chamada de keyword, tá? Palavra-chave. E sem essa palavra, a sentença não tem sentido. Mas agindo dessa maneira, você consegue chegar ao significado da palavra sem problema nenhum. Tudo bem? Mais um. Vamos para o último passo agora? Step 5. Olha lá, já passamos pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto. Vamos chegar finalmente no quinto? Vamos lá, olha para cá. Step 5. Meu amigo, responder as perguntas. Answer the questions. Olha só o primeiro ponto que eu separei. Lembre-se de responder as questões sempre baseado no texto. Eu adoro cancelar a questão. Adoro anular a questão. Sabe aquele texto que vem bonito? Tá? Você está completamente fora do assunto do texto e o enunciado vem lá embaixo. Responda as questões abaixo. Ora, qualquer resposta que você der vai estar certa. Por quê? Porque não está pedindo responda as questões abaixo baseado no texto. Ou seja, né, você deve ler primeiro o enunciado da questão. Ela geralmente, 99,999 dízima periódica, né, vai pedir que você responda as questões abaixo baseadas no texto. Ou né, as questões relacionadas ao texto que você acabou de ler. Não importa se o seu conhecimento matemático, tá, de Einstein deduz que 2 mais 2 é igual a 4. Se o texto que você leu fala que um matemático ermitão dentro de uma caverna encravada no Himalaia descobriu que 2 mais 2 é igual a 5, tá, você vai ter que responder de acordo com o texto. Não importa, o examinador não quer saber a sua opinião sobre o assunto, a menos que ele peça. Caso ele não peça, responda sempre de acordo com o texto, pelo amor de Deus, hein, meu? Vamos ao próximo? Outro. Seja direto e não fique dando voltas nas suas respostas. O examinador não está avaliando a sua fluência na língua. Ele só quer saber se você sabe ler, interpretar e responder o que se pede. Somente o que se pede. Vamos para a próxima. Volte e leia o texto novamente antes de assinalar a resposta certa. Lembre-se, o texto está lá para ser consultado. Leia quantas vezes você quiser, até ter a certeza de assinalar. Lembre-se de todos os passos que a gente viu antes. E outra coisa, você já se preparou para ficar sentado para realizar a prova. Você está ali, vai gastar um tempo, então não tem pressa. Lembre-se dos passos que a gente fez antes, até poder marcar com certeza a resposta correta. Tudo bem? Fique tranquilo, você é um aluno SOS e já largou na frente. Até a próxima. Um abraço.